Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os fiéis católicos e seja sinal da unidade na Igreja e entre todos os cristãos, rezemos. Pelas pessoas que, a exemplo do apóstolo Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, para que exerçam sua missão com alegria, coragem e fidelidade, rezemos. Vamos também pedir a Deus pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Mariano Salerno, Emília Lechalde, Rafael Cipriano, Maria Domingas Brazolo Cipriano, por todas as almas, pela alma da Dona Irene Neto Nascimento e pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira, rezemos. Ó Cristo, sois o Filho do Deus vivo, escutai estas nossas preces que humildemente vos apresentamos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Vamos cantar e vamos iniciar a Santa Missa. Nós também vamos rezar em memória da alma da Cláudia Sabino, da Dona Auri, alma de Luz Natali, da Heleninha, alma da Iva Alves dos Santos Matias, alma do Mário Matias, o marido dela, alma da Fátima também, da Dona Elza Aparecida Hernandes,
rezar também em favor da Amanda, do seu Francisco Greco, né? E pai do Marcos, da Tida, da Elizabeth Hernandes Santos, mas também muito, muito especial pela alma, pela graças a Deus, pela ação de graças, pelo nascimento da Olívia, a filha da Jéssica, que é irmã do Francisco. A Jéssica acho que foi coroinha também, né? Não lembro. Foi tanta gente que eu não lembro mais. Era tudo pequenininho, não lembro mais. A Jéssica foi coroinha? Não, mas o Francisco foi, né? Mas tanta gente, eu não lembro mais não. Estou com a cabeça meio ruim. Era tudo pequeno também, tamanhozinho. Então, mas graças a Deus nasceu a menina dela, a filha dela, está muito feliz. Esperemos que logo ela venha batizar. Ela está morando em Guarulhos, se eu não me engano, a mãe dela mora aqui, do lado da igreja. O pai dela está ali, ele está lá arrumado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Meus irmãos, peçamos o perdão e a absolvição dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos. Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à Igreja que se mantenha sempre fiel aos ensinamentos, à doutrina daqueles que foram o fundamento da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ouçamos o texto, então podemos sentar, Atos dos Apóstolos. Quando Pedro é libertado da cadeia, graças a Deus. E ele não acredita que ele é libertado, é duro, é mesmo? Vai. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias de pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardando 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados presos por 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe nas mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo fechou.
Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Parece que Pedro é muito perigoso. Os cristãos, os primeiros cristãos, parece que representavam um perigo muito grande. Porque Herodes manda Pedro para uma penitenciária de segurança máxima. Não é uma cadeiazinha qualquer. Porque a descrição é essa. Ele vai para a cadeia, não basta colocar só dentro da cadeia, tem que botar mais um guarda algemado aqui com ele, outro guarda algemado aqui com ele. É uma confusão. Pedro realmente representa perigo. Agora Herodes não ia se preocupar com o ensinamento religioso, por lado de religião, não. O que provoca a raiva no Herodes, o ódio em Herodes, é o fato de que os cristãos começam a ter uma prática de vida diferente da sociedade. Então eles começam a partilhar as coisas, um ajuda o outro, rezam juntos, começam a estar no mundo mais igualitário, começam a perceber aqueles problemas, né, que existem na sociedade, que faz aquela separação, né, entre as pessoas. Realmente Pedro e o Paulo também, né, claro, depois do futuro, são pessoas perigosíssimas, né? Não por causa da religião, mas por causa dessa prática, né? Que na verdade foi o que Jesus fez. Né? Jesus agiu assim. Mas vocês vejam aqui que é uma situação. E Lucas, não sei, ele gosta de ressaltar, os outros também. Mas Lucas ressalta umas coisas. Você vê, Jesus ficou 50 dias na Páscoa aparecendo, não sei o quê. Uma dificuldade tremenda para acreditarem que ele ressuscitou. Toda hora ele tenta mostrar a mão, mostrar o pé, mostrar o lado, fura aqui, põe o dedo aqui. É um tal de negócio. Para que acreditassem. O Pedro, a segurança é tanta na cadeia que é impossível fugir. Não dá para fugir. Nem que ele sonhasse em fugir, não dá. E ele tem parece, para ele, num primeiro momento, parece que é um sonho. Ele saindo da cadeia. Ele só acredita que ele está sendo libertado por Deus, por Jesus, quando ele bota o pé na rua. E aí, então ele tem certeza, agora sei realmente, olha lá, que o Senhor veio me libertar. Aliás, o Pedro parece já tinha o costume sempre de ficar rezando esse Salmo 33, que é a base das suas cartas, né? Das duas cartas dele no Novo Testamento. Provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio, né? Essa experiência o Pedro passa. O Pedro passa por essa experiência. Eu não sei por que a gente é perigoso. Eu não sei porque uma pessoa boa, uma pessoa que pratica o bem, é um perigo para a sociedade. Eu não sei se alguém tiver alguma explicação assim, racional. Eu entendo mais ou menos. Eu sei que se você tem uma prática oposta àquela que a sociedade te impõe, dá a impressão que você é contra, né? Dá a impressão que você é uma pessoa. Talvez seja por isso, né? A gente é muito criticado, né? Pedro também foi, Paulo, as comunidades. A gente é muito criticado, né? A gente sofre muito com crítica, com difamação, com desqualificação. Se promove uma campanha, né? Contra o cristianismo, contra a igreja, contra tudo. Talvez seja por isso, né? Quando a gente é criticado, é por isso que Pedro sempre reza esse salmo, né? Que é 33.
quando a gente é criticado, a gente não tem que se queixar. Quando alguém fala mal da igreja para você, você tem que falar, graças a Deus, só está falando mal da minha igreja, que coisa boa. Significa que a gente é alguma coisa. Significa alguma coisa. Porque para outros dizem que a gente, os cristãos, como outras religiões, tem que se adequar ao mundo, à estrutura do mundo. Parece que a gente não é muito assim. Não deve ser. Quem gosta de ver gente passando fome? Ninguém, que eu saiba. Quem gosta de ver gente sofrendo, passando por tanta coisa, criança morrendo em guerra, essas coisas? Ninguém. É inacreditável se alguém que tem fé em alguma coisa, seja o que for, falar que sente alegria de ver gente, criança morrendo numa guerra. Gente passando fome, passando necessidade, eu não sei. Mas nós não alegramos com isso não. A gente não é assim. Isso vem de Jesus, esse ensinamento vem de Jesus. O perigo dos cristãos lá para Herodes é justamente esse. Vocês não fazem o que a gente manda. Vocês têm que seguir a sociedade, têm que seguir o sistema mesmo, tem que seguir o sistema, tem que ser obediente ao sistema. A raiva do Herodes é essa. A raiva do Herodes é essa. Por isso, vai para a penitenciária máxima, segurança máxima. Então, esse episódio, agora depois da segunda leitura, nós vamos ver o pensamento do Paulo, né? Depois de tudo, ele vai para Roma no mesmo dia. Você sabe que ele morre no mesmo dia, né? Morre no mesmo dia. São mortos no mesmo dia. Um com 60... Pedro morreu com quanto? 67 anos. O Paulo era mais novo, né? O Paulo tinha uns 62, alguma coisa assim, né? Eles morrem no mesmo dia. Um morre crucificado, cabeça para baixo, que é o Pedro, e o Paulo, que não era... Ele tinha dupla cidadania, né? Paulo, ele era judeu e ao mesmo tempo cidadão romano. Então ele não pode ser crucificado como cidadão romano. Então ele é assassinado como a pena de morte dos romanos, decapitação, né? Mas é estranho, né? Quando as pessoas que fazem o bem são tão linchadas, né? Tão criticadas. Eu acho tão esquisito, né? Eu fico meio raivoso, eu fico meio chateado, né? Quando você vê gente criticando a igreja, falando mal. Só vê defeito na igreja católica, né? Só vê defeito. É duro isso, né? Não tem só defeito, não. Tem coisa muito boa, tem gente boa na igreja, tem muita... O que a igreja católica faz no mundo? No mundo. Não estou falando de bairro não, estou falando no mundo. Se você for somar, meu filho, duvido que qualquer igrejinha aí que se diz bam faz. Não faz. Então, isso dá raiva mesmo, né? Dá raiva. A pessoa quando critica a igreja da gente é porque ela tem raiva. Como é que você... Deus... É o tal do Caim e Abel, né? Caim e Abel são irmãos. Mas a raiva do Caim é por que Deus gosta do Abel? Não, porque Deus não odeia o Caim, né? Deus gosta dos dois. Mas a raiva do Caim é, poxa vida, a minha oferta é muito maior, eu ofereço coisas chiques, e não sei, mas o Caim vai lá com aquele pezinho de alface, aquele pezinho de couve, aquelas coisinhas de sem graça, e a inveja começa a tomar conta do Caim, né? É um pouco isso, né? A gente, quando alguém xinga a gente, fala mal da igreja, nós não somos culpados da igreja existir, viu? Nenhum de nós. O Papa não é culpado, eu não sou culpado, o Bispo é culpado, nenhum de nós é culpado. O culpado é ele. Ele que é culpado.
Em vez de xingar a igreja católica, xinga ele. Fala mal dele. Então, o agir dos cristãos, ele tem que ser organizado, ele tem que ser um agir pensado, como Jesus fez, como Jesus pensou. É isso que o Salmo diz, né? O anjo do Senhor nos protege, todos aqueles que o temem. O anjo do Senhor nos defende do perigo. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de que nele encontra o seu refúgio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o chamado Testamento de Paulo, né? É o chamado Testamento de Paulo. Os dois estão na cadeia, viu? Quando narra essas coisas, o Pedro está numa cadeia, o outro está lá na outra cadeia. Vão morrer, isso é certo, né? Então o Paulo escreve o Timóteo, que era um bispo, se tornou bispo, um rapaz novo, um pouquinho mais velho que você, né? Se tornou um pouquinho coisa mesmo, mais velho que você. E ele se tornou bispo, né, da igreja. E ele, Paulo escreve para ele, né, para não desanimar o Timóteo, porque o Timóteo era um bispo, mas era assim, se tornou bispo, né? E ele era novo demais. Ele tinha uns 15, 16 anos, um pouco mais. Assim, quantos anos você tem? 12, um pouco mais, 15, 16. Mas viver na comunidade é uma calamidade, né? Dá um desânimo, né? O Timóteo chega uma hora que ele fala, eu não aguento mais esse negócio, eu vou largar tudo isso. Chega, que desânimo, que gente maledeta, pelo amor de Deus. E o Paulo fica sabendo, então o Paulo escreve para ele não desanimar. Não desanime. Por isso que ele fala essas coisas bonitas aí, né? O Paulo é o testamento, né? É uma espécie de carta testamento. Vamos ouvir então, 2 Timóteo, né? 4. Carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens, as pessoas, que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros falam que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é um profeta. Então Jesus perguntou para eles: eu quero saber o seguinte, o que vocês falam? Não, o povo deve falar essas coisas. O que vocês falam? Então Pedro tomou a palavra e disse assim: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus ficou espantado, né? Jesus respondeu a ele: abençoado é você, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi pessoa alguma, não foi homem nenhum, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu digo para você: tu és Pedro, e sobre essa pedra vou elevar, vou construir, edificar a minha igreja. Essa é a palavra correta mesmo do original, igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Darei para vocês a chave do reino dos céus. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Podemos sentar aqui, responsabilidade, que susto, hein? Eles devem ter levado. Ainda mais o João, né? O João que se achava o predileto, mais queridinho, né? O João deve ter ficado com uma raiva danada, né, gente? Eu sou mais queridinho, sou gostosinho e tudo, né? Por que ele fez isso comigo? Por que ele não me deu a chave? Vai dar para esse pescador que o Malemar sabe falar. O João deve ter ficado, ó, danado da vida. Mas suposições, hipóteses, né? Tudo isso. Mas o texto de Mateus 16, que é o miolo do Evangelho mesmo, Mateus 16, 13, 19, sempre a gente lê no dia de São Pedro e de São Paulo, e é um texto espetacular. Não vamos esquecer nunca que o Evangelho foi escrito pós-Páscoa, depois de muitas experiências de fé que eles tiveram, e que eram destinadas às comunidades, né? Que cada um tinha, formou as comunidades, e que uma comunidade que eram boas, firmes, praticavam a fé, mas é claro que às vezes tinha uma tormenta ou outra, né? Como não é nos dias de hoje. Por isso tem a parábola da tormenta, né? Domingo passado. Às vezes a gente enfrenta a tormenta mesmo. Mateus, no centro do seu Evangelho, Mateus 16, Mateus entra no assunto central. Quem é Jesus, afinal de contas? O povo acha um monte de coisa. O povo, ele multiplica pão, logo ele é bom, eu vou andar atrás dele, porque eu vou ter pão, né? Porque ele cura isso, faz aquilo. O povo tem um monte de opinião. O povo até acredita que o espírito, é meio uma coisa bem espírita, que o João Batista, que já tinha morrido, que o espírito dele baixou em Jesus. Olha, não tem nada a ver. Imagine. Então Nossa Senhora, você veja a complicação que é isso, né? Então Nossa Senhora concebeu o quê, então? Vai. Como é que fica Nossa Senhora nessa história? Se Jesus é o espírito do outro que morreu, então o Espírito Santo não existe, né? O Espírito Santo não existe, o Espírito Santo não existe. Você veja a complicação que é essas coisas, né? O povo diz essas coisas mesmo, o povo diz qualquer coisa, né?
O povo fala um monte de bobagem. Não sabe nem o que está falando, na verdade. Né? Quem é Jesus? É um texto belíssimo, memorável. E Lucas também narra esse episódio, o Marcos também narra esse episódio. Lucas diz assim, Pedro disse, tu és o Cristo, o ungido. Bonito, é a mesma coisa. Mas Marcos, talvez o mais original, né? Pedro diz, tu és o Cristo. Ponto final. Mateus diz, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa aparente mudança não é uma aparente mudança, é para falar para o público que crê. O público de Mateus era judeu, né? Era um pessoal que gostava de florear muita coisa, tinha costume de rezar, né? O Pai Nosso de Mateus é cumprido. Lucas já não era assim, né? Como o povo da igreja dele, era um povo que vinha dos pagãos, tinha costume de rezar, né? Não tinha tanta essa atitude, né? Então é a mudança só da linguagem, só, né? O Marcos é direto, né? É o primeiro evangelho escrito, né? Que Marcos aprendeu com Pedro. É Pedro que transmite os conhecimentos, né? Para o Marcos, né? Então o Marcos é considerado, as palavras ali são consideradas mais originais, né? Mais próximas, né? Mas é muito bonito. A lógica estaria no Evangelho de Marcos. Mateus apresenta essa versão pós-Páscoa depois de uma confusão. Jesus, por 3 vezes, reúne os apóstolos, os discípulos, fala, olha minha gente, eu lamento informar, mas eu vou sofrer daqui a pouco, vou morrer, vou ser rejeitado. Já era rejeitado, né? Jesus já era rejeitado. Ele já era considerado um fracasso, né? Jesus já era considerado um fracasso. Desde o começo, Jesus já era considerado um fracasso. Até os apóstolos, os discípulos também, ficam com aquela coisa, assim, onde nós vamos amarrar nosso burro, hein? E ele foge dos fariseus, não consegue nem convencer os fariseus, doutores da lei, aquele povo chique. Como é que vai? Só os pobres entendiam Jesus. Essa é a verdade. Só os mais pobres entendiam Jesus. A sociedade não entendia Jesus, os caras da religião lá não entendiam Jesus, a mídia não entendia Jesus, ninguém entendia Jesus. Para os apóstolos é uma coisa, é uma liderança fracassada, né? Porque eles achavam que, né? Então eles ficam assim muito preocupados, né? Com Jesus. Dele ficar falando essas coisas. Aí Jesus então entra nesse assunto, né? O povo diz o que de mim? Aí eu falo, o Espírito de João Batista baixou, concebeu, né? Concebeu o Senhor. Olha que absurdo, né, Juliana? Não é absurdo isso? O Espírito de João Batista que concebeu Nossa Senhora. Olha a maluquice. Olha a maluquice. Que não é. Nós sabemos que a concepção de Jesus foi pelo Espírito Santo, né? Mas vocês vejam que coisa maluca, né? Quando se ouve pessoas que falam bobagem, né? Você dá atenção para uma pessoa que fala bobagem, a pessoa não sabe o que está falando. Não tem noção do que está falando. Então, as várias opiniões ali são confusas, né? Não entende, né? A convivência dos apóstolos com Jesus também, claro que ninguém quer que Jesus sofra, cara. Eles tentam sempre impedir, né? Jesus, né? Porque Jesus briga com eles também. Jesus não tem papas na língua, ele fala as mesmas coisas, xinga mesmo, manda para certos lugares que talvez, né? Jesus fala mesmo. Quando você quer impedir que Deus faça a sua vontade, não adianta. Pauleira vai vir. Não adianta. O que eles querem é impedir isso, né? É que Deus faça a vontade dele. Aí Jesus não aceita. Por isso que essa pergunta, você fala o quê?
Que o povo fala merda, que o povo fala bobagem, que o povo é tonto, que o povo vai na conversa de qualquer hora, tudo bem, a gente já sabe mesmo disso. Agora, vocês dizem o quê? Então Pedro na hora diz essas coisas lindas a respeito dele. Tu és o Cristo, né? O Filho de Deus vivo. É bonito, mas vai ter que experimentar na prática, né? Quem é Jesus. Na teoria é muito bonito, mas vai ter que experimentar na prática. É o que vai acontecer. Jesus fica espantado com o que Pedro fala. Meu Deus do céu, ele fica espantado. Porque ali se define a autoridade, o conceito, né, de autoridade, de sucessão. É ali. Mas ali se define o desejo de Jesus de ter a igreja. É ali. Então ninguém tem culpa da igreja existir. O Papa não tem culpa da igreja católica existir. Eu não tenho culpa. Nem vocês que pertencem à igreja têm culpa. Quem é culpado é Jesus. Xinga ele. Quem quer xingar a igreja católica, xinga Jesus. É melhor. É mais honesto, inclusive. Xinga ele. Manda. Fala o que você quiser lá. Sei lá eu o quê. Nós não temos culpa. Porque a igreja é a vontade dele. Não é a vontade minha. Se tivesse na minha mão a igreja, já tinha acabado faz tempo, né? Se a igreja estivesse na mão de alguém fundado, já tinha acabado há muito tempo. Pelo amor de Deus. A gente não sabe nada, a gente é tonto, a gente... É isso, quer dizer... Mas Jesus fica espantado com Pedro. Por isso Jesus manifesta o desejo dele. A igreja. E por isso que Jesus dá uma bênção para o Pedro. Deus te abençoe, rapaz. Bem-aventurado é você, feliz é você. Que coisa que você está falando. É Deus que te disse isso que você está falando para mim. Essa revelação é de Deus. E aí então faz a sentença, né? Promulga a sentença. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja. Muda o nome do Pedro também, né? É Simão, muda para Pedro. Rocha, firmeza, porque a revelação vem do Pai, não é dele. O Pedro, coitado, é mal, quase semi-analfabeto, pescador, um homem rude. Então, Deus revela para ele essa coisa tão bonita, essa verdade, né, doutrinal, né, tão bonita. E ele, então, Deus, Jesus muda o nome dele. Se chamar Simão, que nome mais horroroso. Simão, sua mãe e seu pai deviam ter um desgosto muito grande na vida, né? Porque ou não se dava bem, porque botar o nome do filho de Simão. Porque vocês sabem que Simão é um nome em hebraico que significa... Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando? Nunca está contente em nada, tá? É aquela pessoa que está sempre chorosa, sempre reclamando, parece que o mundo é contra ela. Aquela pessoa que vive num eterno ato penitencial. A vida dela é um ato penitencial. Simão é isso, é uma pessoa assim. Então Jesus fala, quê? Não vai ser Simão não, vai ser Pedro. Petros. E aí sim, será formada a igreja. É uma bênção que Jesus dá para ele, e uma bênção muito forte. Vou entregar a chave do reino para vocês, para você. Por isso que ele está lá segurando, aquela janela lá, tem ele lá. O seu Domingos era devoto de São Pedro. Está lá, segurando a chave. É uma bênção forte, né? O mundo pode vir contra vocês, pode fazer o que quiser, não vão vencer vocês. É uma coisa muito bonita o que Jesus fala, né? O diálogo entre
Pedro e o Jesus ressuscitado, parece que aconteceu também com Paulo. Paulo menciona o diálogo com Jesus ressuscitado. Na carta aos Gálatas, Paulo fala assim: quando Deus me escolheu, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, me chamou por sua graça. Na sua bondade, revelou o Filho dele, Jesus, de modo que eu anunciasse o Evangelho dele. O Evangelho que eu anuncio para vocês, continua a carta aos Gálatas, né? Gálatas. O Evangelho que eu anuncio para vocês, eu não inventei. Fala Paulo. Eu não invento nada. Jesus me disse, eu caí do cavalo, entendeu? Fiquei ali meio... Vi aquela coisa na minha frente e Jesus disse para mim. Porque esses detalhes, a gente sabe da queda do cavalo, né, do Paulo. O cavalo é até mais importante, na verdade, né? Para todo mundo, muita gente diz que o cavalo é mais importante até. Mas não é. O Paulo cai do cavalo. É aquele tempo ali, aquele momento, até a cegueira definitiva que ele fica. Você não sabe o que passou na cabeça dele. Mas ele depois nas cartas, ele vai dando as dicas, ele vai falando algumas coisas. Ele é engraçado nisso. Ele não abre o jogo com todo mundo. Ele vai aos poucos, ele vai falando uma coisa aqui, outra coisa ali, e você vai entendendo, né? Essa aparição. E o engraçado, nós comemoramos o dia de São Paulo, dia 25 de janeiro, né? Que é o correto também. Mas por que no dia de São Pedro a gente tem que celebrar os dois? Por que tem que celebrar São Pedro e São Paulo? E a gente é injusto com Paulo, né? Porque a gente, como ele tem o dia 25 de janeiro, a gente acha que o Pedro tem que ter um dia só dele, né? Não é assim. A gente celebra São Pedro e São Paulo porque na tradição cristã e na experiência dos primeiros cristãos, houve uma aparição especial. Somente por Pedro e ao mesmo tempo por Paulo, quando ele cai do cavalo lá. Os dois estavam sozinhos. Antes de Jesus ir lá na casa, na leitura da Páscoa de João, né? Estando fechada a casa, estavam lá reunidos, Jesus dizendo, antes daquele episódio, e entre o caminho das mulheres de contar, Jesus ressuscitado apareceu para Pedro sozinho. E apareceu ao mesmo tempo Paulo sozinho. Por isso que no dia de São Pedro se celebra Paulo. Por isso que eles são considerados colunas, né? Da fé. As colunas da doutrina de Jesus Cristo, cristão. Os dois. Né? Esse dia especial que os dois viveram marcou completamente a cultura, a vida, a fé. Tem um livro tão bonito, gente. É um teólogo francês, ele morreu agora, em 2009 ele morreu. Um livro tão bonito dele. É um livro que ele escreveu em 59. E esse teólogo é muito importante. Né? Pierre Grilot. É um teólogo francês muito importante. E ele tem um livrinho dele, um livro dele de 1959, que chama As Festas das Páscoas. As Festas Pascais. Para mostrar exatamente isso, né? Os judeus viveram uma Páscoa, os cristãos viveram outra Páscoa, e individualmente muita gente viveu uma Páscoa. O Emaús viveu a Páscoa. Eles estão caminhando, o ressuscitado aparece para eles. Então, houve várias celebrações de Páscoa, com o mesmo conteúdo. Mas ele vai debulhando essas coisas. É muito bonito e vale a pena. Nem sei se existe, né? Aqui nas Paulinas, eu não sei se tem. Talvez da Voz, não sei se teólogo Grilou. É muito importante. As festas das Páscoas, né? Então, é a partir dessa reflexão dele, que até é muito considerada, né? O Papa Bento XVI tinha um apreço muito grande por esse teólogo. Citava muito ele nas cartas, etc. dele.
O Papa Francisco também, né? É um teólogo que deve ser muito considerado por nós, né? O cara que estuda mesmo, tem que ser muito considerado por nós. Mas o dia de hoje nos fala também da forma, a igreja, a constituição da igreja, o desejo da igreja. Jesus é o fundamento da igreja. A igreja nasce da vontade dele. A igreja não surge porque depois de tudo, não, a igreja já nasce ali, no convívio, né, com Jesus. Jesus já fala isso. Talvez seja a última vontade do morto, né, de Jesus, porque ele está sempre falando da morte dele. E quando acontece esse episódio, dá a impressão que talvez formar a igreja seja uma vontade dele, que ele não vai conseguir fazer. Então, quem convive com ele vai ter essa missão de fazer depois. A igreja é a realização. Pedro e Paulo, os apóstolos, tiveram essa missão. Fazer a vontade dele, de Jesus. E eles fazem isso. Conseguem, com toda a turbulência, né, possível que vocês imaginaram, eles conseguem fazer isso. Por isso a igreja, ela se torna a continuação de Jesus. A igreja é a continuação dele. A igreja é um caminho normativo. Opa! Puebla diz isso, o Papa João Paulo II diz em Puebla, né, na abertura. A igreja é um caminho normativo para a salvação. Bom, isso quer dizer o quê? É o que está no Evangelho. Eu posso amar Jesus, achar ele lindo de morrer, achar ele uma coisa maravilhosa, como ele é lindo, como ele é bonito, como é isso, como é aquilo, como é aquilo. Mas sem isso daqui, não tem salvação. Não tem salvação. Então, a igreja se une a ele, e ele se une à igreja. Então, achar Jesus bonito é muito bonito, e é mesmo. Mas não é só isso. Não é só você achando que ele é bonito que você vai ser salvo. A comunidade onde ele está tem uma missão de salvação. É normativo, diz o Papa João Paulo II. Normativo. Então o pessoal que ama a igreja, gosta da igreja, acha a igreja até legalzinho, o Papa é muito simpático, mas não vai na igreja. Não celebra a missa. Não tem salvação. Lamento, eu odeio falar essas coisas, mas é verdade, não tem. Segundo, o Evangelho. Não tem. Vir na missa é mandamento, inclusive. Não é? Ué. Está ali. É mandamento. Não tem o mandamento da igreja? Qual o mandamento da igreja? O primeiro mandamento da igreja, não é isso? Participar da missa aos domingos. É mandamento. Porque a igreja é muito importante para a salvação. Segundo Jesus, eu não estou falando nada, ele é que é culpado de tudo, mas siga ele. Então, o Pedro, quando declara que Jesus é o Filho de Deus vivo, é o ungido ou é o Cristo, ele faz de uma forma, não é uma forma de doutrina, mas é uma forma de confessional, é uma coisa que ele pensa dentro dele. Por isso que Jesus acha lindo o que ele fala e elogia o que ele fala. Ele está sendo o mais puro possível, Pedro, ali. Ele sente que Jesus não é qualquer coisa. E ele diz isso. Ele vai contra a opinião pública, Pedro, né? Todo mundo fala umas coisas, contra a opinião pública, contra a sociedade. A igreja é a continuação, essa é a verdade. Goste ou não, você pode não gostar, a gente entende, juro. A gente entende quando uma pessoa não gosta da igreja. Eu entendo, porque a pessoa não entende, não compreende o espírito do Evangelho. Ela não está dentro do espírito do Evangelho. Você pergunta para uma pessoa assim, quando foi que você foi na missa? A pessoa fala assim, deixa eu ver, deixa eu pensar. Já está. Se perguntar para você,
que trouxe a Santinha aqui. Perguntar para ele, quando foi que você deu um beijo nela, a última vez, você vai lembrar na hora. Não vai? Ou você deu uma beijoca nele, você vai lembrar na hora. Não é assim? Agora, quando você pergunta para a pessoa, quando é que você foi na missa? Deixa eu ver. A igreja não tem consideração nenhuma, a pessoa não tem consideração pela igreja. Não tem. Se você só considera algo que não é importante para você, se não é importante, você nem lembra. Então, a igreja, ela é o povo de Deus. A igreja da teologia, né, mas você pode estudar teologia, e você pode pensar abstratamente a igreja como o povo de Deus. Não é isso que Jesus fala. A igreja fala, a igreja é do povo de Deus. É do povo de Deus. Para estudar, você pode estudar como? Pode ser assim, pode ser assado, como? Pode ter essa organização, pode ter aquela, como o povo de Deus. Mas Jesus fala, eu falo, a igreja não é como só o povo de Deus, a igreja é do povo de Deus. A responsabilidade maior pela igreja recai sobre vocês. A mim e a vocês. Ao Papa e a vocês. Ao bispo e a vocês. É uma responsabilidade conjunta. Não é uma responsabilidade unilateral. É só minha. Ou eu vou jogar tudo para vocês. Não. É assim. Essa é a verdade. É isso que o Papa... Se a igreja é do povo de Deus, tem sentido o que o Papa Francisco falou na Jornada Mundial da Juventude. Somos irmãos. Todos têm lugar na igreja. Todos. Todos têm lugar na igreja. Por quê? Porque a igreja é nossa. A igreja é do povo de Deus. A igreja dos jovens, a igreja dos velhos, a igreja das pessoas saudáveis, a igreja das pessoas doentes, a igreja é dos vivos, a igreja é dos mortos, é das almas também. A igreja, na igreja, todos nós temos um lugar. A igreja é a mãe, como João 23 fala, né? A igreja é a mãe, a mestra, né? Depois o Paulo VI vai falar muito sobre isso. A igreja é a mãe, a igreja é a mestra, né? É a mãe que ensina, que educa, etc. Né? Na igreja é lugar para todos, por quê? Porque é verdade. É o que Jesus fala no Evangelho. Jesus fala, você vai organizar a comunidade. Você pode organizar a comunidade, pastoralmente falando. Vamos imaginar a igreja como o povo de Deus. Tudo bem, então você vai organizar. Aí tem o padre, tem o conselho pastoral, tem isso, tem os grupos, tem as lideranças. É como o povo de Deus. Todos têm uma responsabilidade. Mas a igreja é do povo de Deus. A igreja é nossa. É nós que fazemos, é nós que caminhamos, com mais dificuldade, com menos dificuldade, não interessa. Caminhamos. A igreja, o Senhor Jesus nos abraça na igreja. Jesus não exclui ninguém, nunca pensou nisso. Jesus não sabe excluir as pessoas. Jesus não consegue fazer isso. A gente também não pode fazer isso. A gente tem que ter respeito pelas pessoas. Tem que ter respeito pela história das pessoas. Pelo andar de caminhada da pessoa. Aí eu estou aqui caminhando. Se dependesse de mim, eu estava lá na frente. Dando-se vocês aí que não conseguem andar, fiquem para trás. Eu estava lá na frente. Mas eu tenho que andar com... O Angélico dizia isso, né? Tem que ter perna, né? Porque às vezes você pode andar mais rápido. Mas andar mais rápido significa que eu vou deixar você para trás, entende? Eu vou deixar o outro para trás. Eu não quero deixar ninguém para trás, entendeu? Eu quero ir junto, caminhar junto, caminhar junto. Isso é muito bonito.
Porque Deus ama a todos nós. Essa é a verdade. E o Papa Francisco falou isso na Jornada Mundial da Juventude, no ano passado, em Lisboa, né? Uma beleza. A igreja é do povo de Deus. Se vocês não abraçar a igreja como de vocês, a igreja acaba. A igreja vai acabar. A igreja está no mundo, está na sociedade. Então, vocês têm que ter sempre esse parâmetro de análise, né? Sociedade, a igreja, como é que a sociedade trata a igreja? Tem que pensar. Porque a responsabilidade então vai ficando maior, né? Vai ficando maior. Ambos os apóstolos descobrem então essa exigência profunda de comunhão. Comunhão. Se não tem comunhão, acaba. Acaba. Se não há comunhão entre você e essa moça, acaba, você vai ficar junto com ela para fazer o quê? Enchendo a paciência dela? Ou ela fica enchendo a sua paciência também? Tem que ter comunhão. A falta de comunhão destrói tudo. Destrói igreja, destrói comunidade, destrói sociedade, destrói partido, destrói tudo. Se puder imaginar, é um mal a falta de comunhão. Se preparar para viver em comunhão, tem que ter essa vontade. Tem que ter essa vontade. Por isso Jesus nos fala sempre, durante a Páscoa, a necessidade de viver, de rever, de viver a comunhão. O Paulo não encontrou com Pedro, incrível, né? No mesmo dia que Jesus aparece com Pedro, aparece para ele, mas os dois não se viram. O Paulo toca os trabalhos lá, né? A missão dele. Eles vão só se ver 3 anos depois. E o mais bonito, hein? Isso é que é uma maravilha. Eu tenho a impressão que esse negócio vai cair qualquer hora. É uma maravilha isso. Você sabe que o Pedro ouve o bochicho, que existe o Paulo ouve o bochicho, que existe o Pedro. Nunca se vê, porque também não dá. 3 anos depois, quando os dois se encontram, meu filho, sabe como é que o Pedro tratou o Paulo? Meu irmão. Isso é mais bonito. E quando Paulo viu Pedro, meu irmão Pedro. Isso é mais bonito. Um é igual ao outro? Não. Um é mais inteligente, o outro é mais lerdo. Entende? São diferentes, pessoas completamente diferentes. Mas quando se encontra, é irmão. A igreja é formada de gente assim. De gente que vive em comunhão. Você não é igual a ela, nunca. Você não vem falar que você é igual, que você não é. Não vem que você conversa fiadinha, não. Você conversa fiada. E ela também não é. Mas você tem que ter se esforçar para viver nessa comunhão. E quando Pedro e Paulo se encontram 3 anos depois, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Paulo, vou falar do Paulo, que é talvez o mais complicado. O Paulo, ele recebe uma carta, ele é fariseu, formado 40 anos estudando a Bíblia lá dentro do templo. A mãe e o pai dele largaram ele lá, era um pai rico, pagaram os estudos dele. E o Paulo vai ficar marcado por isso também, essa ausência do pai, da mãe deles ali, vai ficar chato. Bom, enfim. O Paulo pede autorização do templo para ir em Damasco, perseguir os cristãos e matar os cristãos. O templo dá autorização para ele. Não sei o que ele fez com a autorização escrita. O templo dá autorização para ele. Ele vai. Ele vai lá. E acontece tudo aquilo que você já sabe. O ressuscitado aparece para eles, o cavalo se assusta, ele cai. Ele fica conversando com aquela luz ali que ele está vendo. Quem está ajudando ele, porque ele tinha as pessoas que ajudavam na viagem, não viram nem nada, não viram nada também. Esse homem ficou doido, o cara do cavalo ficou doido. Então, eles não viram nada.
o que convence, o Paulo tem certeza que é o Senhor ressuscitado, que ele ia fazer um grande erro na vida dele, aquilo é uma coisa muito errada. Que ele ia fazer, graças a Deus, Deus salvou ele disso, a graça de Deus, ele fala disso, né? Deus salvou ele disso, de cometer isso, essa atrocidade. Jesus fala para ele, ó, você vai, né, em Jerusalém, lá tem um grupo que se reúne ali, numa rua, não é igreja, numa rua. Vai lá, conversa com fulano. Ele vai. Cego, porque ele fica cego, ele fica as coisas assim. Cego, como é que é cego? Claro. O Paulo se convence de tudo quando ele, com a fama que ele tinha, de perseguidor, de destruidor, todo mundo tinha medo dele, os cristãos, quando ele chega lá, fala com aquele velhinho, e aquele velhinho olha para ele. E sabe o que ele fala para o Paulo? Olha para ele, está vendo um sujeito aí? Ele olha para o Paulo e diz, meu irmão, isso é que converte o Paulo. Não foi nem aquela coisa do cavalo, não. Isso é que converte o Paulo. Isso é que muda a vida dele. Ser respeitado pelas pessoas. Ser tratado, né? Viver esse... Eu sou tão diferente aquele que é tão diferente de mim. Ele faz coisas que eu não seria capaz de fazer. E eu faço coisas que ele não seria capaz de fazer. Mas a gente é irmão. Um do outro. Igreja é isso. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Isso é que nos muda. Isso é que muda, gente. Ai, meu Deus. Vamos fazer uma prece então. Oremos. Ficar de pé aí. Vamos fazer uma prece. Precisa ver esse negócio aqui depois, viu? Parece que vai cair alguma coisa. Foi seu pai que fez, não foi? Foi. Está com medo aqui. Né? Oremos então. Deus clemente, cheio de compaixão, atenda a nós todos, o seu povo, que nesse dia da solenidade de Pedro e de Paulo, nós suplicamos que por sua intercessão, a intercessão desses dois fundamentos da igreja, nos conceda humildemente a força na caminhada, a firmeza na caminhada, a compaixão e a misericórdia para com as pessoas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em um só Deus,